Para finalizar a minha análise da audiência pública da Câmara dos Deputados sobre a homologação da terra indígena Capoto Ninori, eu vou reproduzir a fala de Sylvia Wayampi. Sylvia é a capa preta dos povos indígenas. Ela representa para o movimento indígena a mesma coisa que Sérgio Camargo é para o movimento negro, que Damares é para o movimento das mulheres. É a traição protegida pelo véu da identidade. Aqui diz, atriz, militar, atleta. Quem é Sylvia Wayampi? Atriz, interessante, é porque ela, quando está falando normalmente, ela parece que está atuando de uma forma bastante charlatã. Aqui a gente tem uma foto dela do lado de Damares e não podia faltar junto do Príncipe das Trevas. Não podemos dizer que isso pode gerar um conflito, porque o conflito ele já existe. O conflito ele já foi instalado e é isso que nós tentamos resolver, escutar a todos, né? O conflito ele já existe porque essa terra está em litígio, porque pessoas estão reclamando, tanto os moradores do campo que não têm culpa de estarem lá, assim como possivelmente o senhor também não tem essa culpa. Vocês viram essa fala meio desconexa sobre os homens do campo não têm culpa de estarem lá? Isso é porque ela sempre repete esse discurso. Eu já vi em várias ocasiões. Ela sempre fala, eles não têm culpa, eles não têm culpa. O papel dela é dizer que o branco principalmente não tem culpa, né? Agora é difícil imaginar como que uma pessoa que fala, resolvi migrar para a região nos anos 80, nos anos 2000, chegamos, abrimos fazenda... como é que ele vai dizer que ele não tem culpa de estar lá? Como assim? Ela vai dizer que o governo incentivou a ocupação, né? Mas isso também é até um período anterior, né? Não foi exatamente no momento da colonização dessa área do Capoto Ninori. O governo federal. Aquilo ali já foi no período da democratização, da democracia, da nova república, que aquela área foi ocupada. Agora você não tem culpa, ninguém foi forçado. Aí ela vira pro indígena e fala, você também não tem culpa de estar aqui. Como culpa? É a terra original dos povos, né? Mas o papo dela é esse, né? Que os fazendeiros não têm culpa da situação. Eles foram pro Rio Xingu, não sabia que o Rio Xingu era terra indígena, né? Imagina, claro que sabiam, né? Então dizer que eles não têm culpa do conflito é forçar a barra. Mas esse é o papel dela. Mas vamos respeitar, então, o artigo 231 da Constituição. A Constituição ela foi promulgada em 1988. O que ela diz? Que terras indígenas pertencem aos povos indígenas que tradicionalmente ocupam. Então, tradicionalmente significa que há uma cultura, uma existência, uma continuidade de uma cultura. Tradicionalmente ocupam e não que ocupavam, ou então que um dia virão ocupar. Olha que bandida, ela tá fingindo que o marco temporal foi aceito, acabou de ser rejeitado. Ela quer que a Constituição falasse, os povos indígenas têm direito às terras que tradicionalmente ocupavam. Ocupavam. Não poderia ser esse o texto constitucional. Ocupam. Mas isso não significa que eles deveriam estar sobre a terra. No dia da promulgação da Constituição de 88, isso acabou de ser rejeitado pelo STF. E ela discursa como se a tese do marco temporal tivesse sido aprovada. Na frente do Megaron. Na frente daquele povo que teve parentes chacinados ali, que foram expulsos. O Megaron nasceu naquela terra. Ela vai brigar com o Megaron, que ele saiu daquela terra, que ele não ficou lá para morrer de tiro na mão dos brugreiros. Essa mulher, ela se diz indígena e tem coragem de falar na cara do Megaron que os Kayapó não têm direito àquela terra porque eles recuaram alguns quilômetros para não serem chacinados. Que é isso? Então a Constituição ela é exatamente a garantia de que aquela terra, seja qual ela for,
Pode ser indígena ou pode ser do cidadão do campo, ou do cidadão do cerrado, ou do cidadão da floresta. Que a terra pode ser indígena ou do cidadão do campo, ou do cidadão do cerrado, ou do cidadão da floresta. É bobagem o que ela está falando. Naquela área, você tem dois tipos de gente. Você tem os indígenas que estavam lá tradicionalmente, originalmente, e que foram expulsos no começo dos anos, nos anos 40, dos anos 50, expulsos por colonos que vieram do sul. E esses colonos continuaram vindo do sul. Então você tem indígenas e gente do sul que está lá para plantar soja. São essas duas populações que existem. Não adianta inventar mais. Então a Constituição ela foi promulgada em 1988. O Parque do Xingu, da hora de todos os povos aqui representados, ele foi fundado em 1961, anterior à Constituição. Portanto, todos esses povos passaram a morar naquela região e aquela época foi calculado e foi tido uma previsibilidade para o crescimento, para a caça, para a pesca, para o desenvolvimento desse povo. Então, tirou-se uma estimativa para que houvesse o cálculo daquela terra em toda a sua extensão para o desenvolvimento desse povo até as próximas e as próximas gerações. Mentira, mentira, não é assim. Não é assim que foi planejado o Parque do Xingu. Foi calculado quanto que era necessário para as várias gerações e aí foi desenhado o tamanho do parque. Não, os irmãos Vilas Boas queriam um parque muito, mas muito mais extenso. Como o Megaron participou do processo de delimitação do parque. Ela viu a exposição dele, está em outro vídeo nosso aqui no canal. Ele conta como que foi, como que os irmãos Vilas Boas queriam um parque muito maior, mas aquele é o que foi possível. É o que foi possível naquele momento. E que vários povos foram sendo trazidos da região da BR-163, de várias localidades do norte do Mato Grosso, para que não fossem extintos. Eles foram sendo acomodados, enfiados no parque, né? Uma lotação muito maior do que o parque é capaz de acomodar em termos ecológicos e sociais. Então é mentira dizer que o parque foi planejado e que os índios estão querendo sempre mais. Não, é o que deu. E agora dá para pegar os índios Yujá e fazer uma comunidade em cooperação com os Kayapó Mecranotiri e ocuparem a terra indígena Capoto Ninori, né? Que tem uma área de exploração econômica que emprega menos de 200 pessoas. É pouca gente. Dá muito bem para fazer essa homologação. Então a senhora não venha me fingir que o marco temporal foi aprovado, não, porque ele não foi. E não venha com essa história de que o Parque do Xingu foi planejado para atender todas as necessidades de todos os povos que viviam lá, porque não é essa a história do parque. E a senhora sabe, porque acabou de ver a manifestação do Megaron contando a história de como tudo aconteceu. Então, portanto, eu entendo quando o povo oriundo do campo, oriundo do cerrado, o povo urbano, digamos assim, que ali habita. Ela bota o povo oriundo do cerrado como sinônimo do povo urbano. Ela acha que aqueles catarinenses, aqueles gaúchos, aqueles paranaenses são o povo do cerrado, enquanto que os Kayapó são literalmente o povo do cerrado. Ela chama os fazendeiros de povo do cerrado. Olha que loucura. Como isso? Pra que isso? Ela quer confundir quem? Todos esses municípios, eu entendo a sua queixa, justamente porque esse povo não chegou ali porque queria. Foi uma política do governo em fazer habitar, como mesmo foi dito, seria uma colonização agrária. Inserir o povo brasileiro numa terra para que essa terra fosse dominada pelo seu próprio povo. E para isso, àquela época... Ela define esse processo de invasão como uma inserção do governo, do povo brasileiro numa área para que ela seja dominada pelo seu próprio povo, como se o indígena não fosse parte do povo brasileiro. É uma loucura. E ela fala como sendo índia, como sendo indígena. Quer dizer, ela veste a identidade indígena para atacar da forma mais cruel os povos indígenas.
Eu sou a favor da representatividade, né? Eu acho que eu gostaria de ver uma mulher negra no STF. Eu gostaria de ver uma mulher indígena no STF, a Joênia. Mas esse exemplo que a gente está vendo agora é interessante para mostrar o risco de um identitarismo vazio. O que é o vazio, né? É aquele que a pessoa tem a identidade apenas por uma questão de local de nascimento ou de tipo genético, né? E essa identidade lhe dá um suporte para atacar aqueles que eles seriam supostamente representados por ela. Em anos anteriores, em 1961, antes da Constituição, uma terra já foi delimitada. Então, portanto, um povo que habita o Xingu em todas as suas etnias requerer uma outra terra agora, advinda hoje, demarcada para um município ou para um estado, a minha concepção entende que não se faz jus. Ela fala em uma terra demarcada para um município. Como assim demarcada? A terra continua fazendo parte do município. Não existe terra demarcada para município, existe o espaço, né? Todo o espaço nacional, ele é dividido em categorias, né? Você tem os estados e você tem os municípios. Os estados são completamente divididos em municípios, né? Mas um município não tem um direito, né? Quando você está demarcando uma terra, você não está tirando do município para dar para a terra indígena. Ela é terra indígena e ela continua sendo parte do município. Agora ela vai falar em direito dos municípios, como se os municípios fossem sujeitos. Porque sim, não é uma retomada, é uma invasão. Pois é, para Sylvia Wayampi, o Megaron é um invasor. O Raoni é um invasor daquela terra onde eles moravam e foram massacrados e expulsos. O invasor não é um homem branco, o invasor é aquele que sempre esteve lá, mas teve que sair por algumas décadas para não ser massacrado, chacinado, assassinado. O invasor é o indígena para ela. Olha que loucura. É uma mulher insana, tudo bem, você sabe, gente mau caráter, gente insano, gente ressentido, gente falsa, tem tudo que é lugar. O grave é ela ser colocada pelos deputados, ela é uma deputada, ela está representando os deputados nessa audiência pública, é isso que é grave. Então, infelizmente ou felizmente, eu vou ter que contrapor o discurso do cacique Daniel. Porque essa terra, ela não foi feita após a Constituição. E, anteriormente, o Parque do Xingu já havia sido calculado em toda a sua totalidade e extensão de terra para abrigar essa etnia, que precisa, sim, de todo o respeito, toda a honra e toda a dignidade. Mas os municípios já estão, em toda a sua totalidade, também protegidos e demarcados por leis. Então, o que nós falamos aqui são de conflitos que, muitas das vezes, nós somos induzidos a entrar neles. Agora ela vai meter o discurso da teoria da conspiração, das ONGs atendendo a interesses internacionais. Ela vai dizer na cara do Megaron que aquela terra onde está enterrado o pai dele, é que ele está pleiteando essa terra porque ele está sendo induzido a isso. Ele não tem interesse nisso. Os Kayapó não têm interesse na delimitação da terra indígena Kapondinori. Eles estão sendo induzidos. Muitas das vezes, nós, indígenas, apaixonados pela nossa cultura e na defesa da nossa cultura, nós embarcamos em narrativas que vão gerar conflitos entre outros os povos. Então, mesmo que o cacique Daniel não entenda o meu ato, eu quero pedir desculpas aos senhores munícipes dos municípios envolvidos. E eu entendo o direito dos municípios. Agora ela está pedindo desculpa para os invasores, para os fazendeiros, em nome dos índios. Ela
veste a carapuça de indígena para pedir desculpa pela ação dos Iujá, do cacique Daniel, pela ação de Megaron, de Raoni. Ela está se desculpando por eles estarem retomando as suas terras originárias, as terras que são de direito deles. Gente, é uma pessoa muito insana, muito desprezível. Ela é malévola, ela é cruel, ela é sinistra. Obrigada. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.